Oi, gente. Hoje eu vim aqui não para falar desse livro maravilhoso que é Guerra e Paz, mas para ler um trecho, uma parte desse livro que eu acho que todo mundo deveria ler. É uma parte incrível, início da terceira parte, mas não fala nada da história, não dá spoiler nem nada. É simplesmente uma declaração do Tolstói sobre as guerras, né? E sobre a guerra que aconteceu, as guerras napoleônicas, né? Que aconteceram na Europa naquela época passada. Ele está falando mais ou menos em 1856, por aí, um pouco depois de 1850, e de uma guerra que aconteceu entre 1805 e 1812, que é a história de Guerra e Paz, que ele conta, ele criou personagens, mas no meio dessa guerra, né? Com o fundo da guerra. Então, essa parte é uma parte incrível. Como eu falei, eu acho que todo mundo deveria ouvir uma declaração incrível do Tolstói sobre guerras em geral e particularmente essa guerra também. Os motivos, as coisas que levam os homens à guerra ou a criar situações que levam a outras situações a nível mundial, né, e de coletividade, e mostra um pouco da genialidade desse homem que foi Lev Tolstói, Leão Tolstói, e que dizem, né, dizem que foi maior do que a sua obra. O homem era maior que a sua obra. Eu falava assim, gente, como maior que a sua obra? A obra é incrível, né? Até que eu fui ler a biografia dele. E realmente um homem incrível, ajudou muito na sociedade, na educação. E quando ele morreu, na época, ele já estava assim, muito famoso, né? Na Rússia e no mundo, mas principalmente na Rússia ele era adorado. E não foi só pela obra dele, né? Foi pelas atitudes que ele teve e uma adoração muito grande à cultura e ao país, a Rússia. Né? A cultura trouxe coisas ali de 1600 para a educação, transformou a educação. Vale muito a pena também. Outro dia, mais para frente, eu vou fazer um vídeo sobre Guerra e Paz e um vídeo sobre o Tolstói também. A primeira parte do tomo 3, como eu falei, não tem problema nenhum ouvir, não tem nenhum spoiler, nem nada. Ele fala sobre as causas da guerra de Napoleão e da guerra que teve em 1812, especificamente aqui nesse trecho, né? Mas nada que ele fale foi referido antes dentro do livro. Isso é uma questão somente histórica. Ele não tem nada que vocês precisassem ter lido antes para entender o que ele está falando agora. O máximo que vai acontecer é vocês lerem na Wikipédia como foi a invasão da Rússia por Napoleão antes de ler isso aqui. Tá? Isso pode ser interessante, né? Ou então depois também, para ter mais detalhes, não precisa parar para para ler, não, tá? Para ter mais informações. Isso vocês podem ter essas informações caso vocês tenham interesse posteriormente. E independente de qualquer coisa, não é sobre a guerra de 1812, por isso que eu trouxe para cá. É sobre causa e consequência, principalmente. Né? É um tratado sobre causa e consequência das coisas em geral.
e sobre a inutilidade da guerra em geral também. E isso ajuda um pouco no dia a dia hoje, os homens geniais, né? Ele, Einstein, outra biografia maravilhosa que eu indico. E como transformaram não só, no caso de Tolstói, a literatura e Einstein na ciência, na física e o mundo, mas também a nível social, como eles eram pessoas muito iluminadas em outras questões, né? Questões mais universais, não só dentro do que eles eram geniais, que é a literatura e a ciência. Então vamos ao livro. A partir do fim de 1811, teve início um armamento intenso e uma concentração de forças da Europa Ocidental. E no ano de 1812, essas forças, milhões de pessoas, contando aqueles que transportavam e alimentavam as tropas, deslocaram-se do Ocidente para o Oriente, rumo às fronteiras da Rússia, para onde também, justamente a partir do ano de 1811, se encaminharam as forças da Rússia. No dia 12 de junho, as forças da Europa Ocidental atravessaram as fronteiras da Rússia e começou a guerra, ou seja, teve lugar um acontecimento contrário à razão humana e a toda a natureza humana. Bilhões de pessoas praticaram, umas contra as outras, uma quantidade tão inumerável de crimes, embustes, traições, roubos, fraudes, falsificações de dinheiro, pilhagens, incêndios e assassinatos, como não se encontra nos autos de todos os tribunais do mundo em séculos inteiros. E, naquele período, as pessoas que agiam assim não consideravam que nada disso fosse um crime. O que produziu tal acontecimento extraordinário? Quais foram suas causas? Os historiadores dizem, com uma segurança ingênua, que as causas de tal acontecimento foram a afronta imposta ao Duque de Oldenburg, a desobediência ao sistema continental, a ambição de Napoleão, até na cidade de Alexandre, os erros dos diplomatas, etc. Em consequência, bastaria apenas que Metternich, Rummina ou Talleyrand, entre uma recepção e uma festa, fizessem gentilmente o esforço de redigir um bilhete habilidoso, ou que Napoleão escrevesse para Alexandre: Monsieur mon frère, je consens à rendre le duché au duc d'Oldenburg. Vamos ver a tradução. Senhor meu irmão, eu consinto em entregar o ducado ao duque de Oldenburg. E não haveria guerra. É compreensível que a questão se apresentasse assim para os contemporâneos. É compreensível que Napoleão achasse que a causa da guerra eram as intrigas da Inglaterra, como ele disse na ilha de Santa Helena. É compreensível que aos membros do parlamento inglês parecesse que a causa da guerra era a ambição de Napoleão, que ao duque de Oldenburg parecesse que a causa da guerra era a violência praticada contra ele, que aos comerciantes parecesse que a causa da guerra era o sistema continental, que estava levando a Europa à ruína, que aos velhos soldados e aos generais parecesse que a causa principal da guerra era a necessidade de pôr todos eles em atividade, aos legitimistas daquele tempo que era necessário restaurar os bons princípios, e aos diplomatas daquele tempo que tudo resultava do fato de que não se teve a necessária habilidade para manter escondida de Napoleão a aliança selada entre a Rússia e a Áustria em 1809, e que o memorando número 178 fora escrito de maneira canhestra. É compreensível que essas, bem como uma quantidade inumerável e infinita de causas, cuja quantidade depende das inúmeras diferenças de ponto de vista, se apresentassem aos contemporâneos, mas para nós, a posteridade, que contemplamos a imensidão dos acontecimentos em todo o seu volume e sondamos o seu sentido simples e terrível, tais causas parecem insuficientes. Para nós, não é compreensível que milhões de pessoas cristãs tenham matado e martirizado umas às outras porque Napoleão era ambicioso, Alexandre era obstinado, a política da Inglaterra era astuta e o Duque de Oldenburg fora ultrajado.
É impossível entender que vínculo existe entre essas circunstâncias, o assassinato e a violência, propriamente ditos. Por que razão, em consequência de o Duque ter sofrido um ultraje, milhares de pessoas do outro extremo da Europa mataram e destruíram pessoas das províncias de Smolensk e Moscou e que foram mortas por elas? Para nós, a posteridade, que não somos historiadores nem entusiastas dos métodos de pesquisa e que por isso contemplamos o acontecimento com um bom senso desanuviado, as suas causas se apresentam numa quantidade inumerável. Quanto mais nos aprofundamos na busca das causas, o maior número delas se revela para nós, e cada causa tomada em separado, ou toda uma série de causas, nos parecem igualmente justas em si mesmas, e também igualmente ilusórias, por sua insignificância em comparação com a enormidade do acontecimento, e igualmente ilusórias pela incapacidade, sem a participação de todas as demais causas concomitantes, de produzir o acontecimento que se deu. A recusa de Napoleão em retirar suas tropas para além do rio Vístula e em devolver o ducado de Oldenburg nos parece uma causa tão boa como a vontade ou a falta de vontade de um cabo francês qualquer de servir no exército uma segunda vez. Porque, se ele não tivesse querido servir, e um segundo, e um terceiro, e também 1000 outros cabos e soldados não tivessem querido servir, haveria um número tão pequeno de pessoas nas tropas de Napoleão que nem poderia ter ocorrido uma guerra. Se Napoleão não se ofendesse com a exigência de recuar para além do Vístula e não ordenasse às tropas que avançassem, não haveria guerra. Mas, se todos os sargentos não quisessem servir no exército pela segunda vez, também não haveria guerra. Tampouco poderia ter ocorrido a guerra se não houvesse as intrigas da Inglaterra, se não existissem o Duque de Oldenburg e o sentimento de ofensa em Alexandre, se não houvesse um governo autocrático na Rússia, se não tivesse acontecido a Revolução Francesa, a ditadura e o Império subsequente, bem como tudo aquilo que decorreu da Revolução Francesa e assim por diante. Sem uma dessas causas, nada poderia ocorrer. Portanto, todas essas causas, bilhões de causas, coincidiram para produzir o que ocorreu. E, por consequência, nada foi a causa exclusiva do acontecimento. E um acontecimento tem que ocorrer apenas porque tem que ocorrer. Milhões de pessoas, renegando seus sentimentos humanos e sua razão, tinham de ir do Ocidente para o Oriente e matar seus semelhantes, assim como, alguns séculos antes, multidões vieram do Oriente para o Ocidente matando seus semelhantes. Os atos de Napoleão e de Alexandre, de cujas palavras parecia depender a realização ou não do acontecimento, eram tão pouco voluntários quanto os atos de qualquer soldado que entrou na campanha por um lance do destino ou por causa do recrutamento militar. Não poderia ocorrer de outro modo, porque, a fim de que a vontade de Napoleão e de Alexandre, as pessoas de quem o acontecimento parecia depender, fosse cumprida, era necessária a coincidência de inúmeras circunstâncias, sem uma das quais o acontecimento não poderia se realizar. Era indispensável que milhões de pessoas, em cujas mãos estava o poder de fato, os soldados que atiravam, transportavam provisões e canhões, era preciso que eles concordassem em cumprir a vontade daquelas pessoas, individuais e fracas, e que fossem coagidos a isso por uma inumerável quantidade de causas complexas e variadas. O fatalismo na história é inevitável para a explicação de fenômenos irracionais, ou seja, fenômenos cuja razão não compreendemos. Quanto mais tentamos explicar racionalmente tais fenômenos na história, mais eles se tornam irracionais e incompreensíveis para nós. Todo homem vive para si, emprega a liberdade para alcançar seus objetivos pessoais e sente, com todo o seu ser, que agora pode ou não pode executar determinada ação. Porém, assim que ele a executa, aquela ação realizada num dado momento do tempo se torna irreversível e passa a ser propriedade da história, na qual ela não tem um significado livre, mas pré-determinado. Em toda pessoa, a vida tem dois lados. A vida pessoal, que é tanto mais livre quanto mais abstratos são seus interesses, e a vida elementar, de colmeia, na qual a pessoa cumpre inevitavelmente as leis a ela prescritas.
A pessoa vive para si de forma consciente, mas serve de instrumento inconsciente para a realização dos objetivos históricos. Um ato executado é irreversível e sua ação, coincidindo no tempo com milhões de ações de outras pessoas, recebe um significado histórico. Quanto mais alto se situa uma pessoa na escala social, quanto mais está ligada a pessoas importantes, tanto maior o poder que exerce sobre as demais, tanto mais evidentes são a predestinação e a inevitabilidade de todos os seus atos. O coração do rei está na mão de Deus. O rei é escravo da história. A história, ou seja, a vida inconsciente, comum, a vida de colmeia da humanidade, usa todos os minutos da vida do rei para si mesmo, como um instrumento para alcançar seus objetivos. Embora, mais do que nunca, agora em 1812, parecesse a Napoleão que dependia dele vencer ou não vencer, le langue de ses peuples, tradução, verter ou não verter o sangue de seu povo, como escreveu em sua última carta para o czar Alexandre, nunca ele estivera mais sujeito a leis inexoráveis que o obrigavam, enquanto agia em obediência a si mesmo, como lhe parecia, segundo seu próprio arbítrio, a fazer para a obra comum, para a história, aquilo que tinha de se cumprir. Pessoas do Ocidente deslocaram-se para o Oriente a fim de se matarem umas às outras e, segundo a lei da coincidência das causas, milhares de causas pequeninas se concatenaram por si mesmas e coincidiram com esse acontecimento para que houvesse tal movimento e para que houvesse a guerra. As acusações de desobediência ao sistema continental, o Duque de Oldenburg, o movimento de tropas na Prússia, cuja finalidade, assim pareceu a Napoleão, era apenas conseguir uma paz armada, e o amor e o hábito da guerra que tinha o imperador francês, em concordância com a índole do seu povo e a paixão pela grandiosidade dos preparativos e as despesas com os preparativos e a necessidade de obter lucros que pagassem tais despesas, e as intoxicantes honrarias que recebera em Dresden e as negociações diplomáticas que, aos olhos dos contemporâneos, foram conduzidas com sincero desejo de alcançar a paz, mas que apenas espicaçaram o orgulho de ambas as partes e milhões de pessoas de outras causas que se concatenaram para realizar o acontecimento e coincidiram com ele. Quando a maçã fica madura e cai, por que cai? Porque a gravidade a atrai para a terra, ou porque sua haste está murcha, ou porque ela secou no sol, ficou muito pesado, o vento a derrubou, ou porque um menino que está embaixo da árvore quer comer a maçã. Nada é a causa. Tudo isso é apenas a coincidência das condições sob as quais ocorre qualquer acontecimento vivo, orgânico, elementar. E o botânico que acha que a maçã cai porque a celulose se decompõe e coisas semelhantes terá tanta razão e tanta falta de razão quanto o menino que está embaixo da árvore e diz que a maçã caiu porque ele queria comê-la e rezou para ela cair. Assim também terá razão e não terá razão quem disser que Napoleão avançou para Moscou porque quis fazer isso e que foi destruído porque Alexandre quis que o destruíssem. Assim também terá razão e não terá razão quem disser que uma montanha de milhões de pud foi solapada e desmoronou porque um último operário bateu pela última vez debaixo dela com sua picareta. Nos acontecimentos históricos, os assim chamados grandes homens não passam de rótulos com que se denominam os acontecimentos e, assim como os rótulos, têm com os acontecimentos propriamente ditos menos relação do que qualquer outra coisa. Todos os seus atos, que a eles mesmos parecem voluntários no sentido histórico, são involuntários, estão ligados a todo o movimento da história e determinados desde sempre. Foi até aí. Bom, eu acho incrível, né, essas conclusões a que ele chega. Ele usa a guerra que aconteceu em 1812, né, para fazer um paralelo das causas, como eu falei, né, que são gerais e universais e atemporais.
fora do tempo que pertencem à humanidade, inclusive no hoje e agora. E em outros países, outras situações. Por isso eu achei tão incrível. Espero que vocês tenham aproveitado e que isso os estimule a ler Guerra e Paz ou a ler mais Tolstói.